Graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nós habita. Louvamos e agradecemos a Deus por mais este amanhecer do dia, dessa quinta-feira, dia 8/6/2023. Nós louvamos e agradecemos a Deus por essa oportunidade de podermos lermos aqui a palavra de Deus e sermos edificados por meio dela, porque esse é o propósito de Deus. Por isso Jesus, ele tem nos orientado a examinar as Escrituras, e Deus tem, através de sua palavra, também nos conduzido a ser despertado, a buscar a face do Senhor, a prosseguir em conhecê-lo. Aquele que busca, ele o encontra. E a palavra é a garantia de que Deus cumprirá tudo aquilo que ele tem nos prometido, que ele tem deixado escrito como promessa dele, para que nós alcancemos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós estamos estudando a carta de Tiago, no capítulo 1. Hoje vamos ler a partir do versículo 5, onde fala como ganhar sabedoria, como se tornar uma pessoa sábia. A sabedoria é imprescindível, não a sabedoria humana, a terrena, mas a celestial, a sabedoria que vem de Deus. É essa sabedoria que tem que capacitar a sua vida. Você tem que tê-la em seu ser. Você tem que buscar essa sabedoria de Deus. Olha o que diz Tiago a respeito de como ganharmos essa sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, a primeira recomendação aqui que Tiago faz é você fazer uma análise pessoal. Primeira coisa que nós temos que olhar é para nós mesmos. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, é eu que tenho que observar em minha vida se está faltando ou não sabedoria. Então, você que tem que fazer essa análise. Se na sua vida comum, diária, cotidiana, está faltando a sabedoria de Deus, a celestial, a que pode te conduzir por vereda de justiça, por amor do nome dele, essa sabedoria que Salomão pediu a Deus e se tornou o homem mais sábio da existência na face dessa terra, porque assim as Escrituras afirmam que antes nem depois dele houve um homem tão sábio quanto Salomão. Salomão, quando começou a governar no lugar do pai dele, Salomão tinha 12 anos. Para nós era como se ele fosse uma criança. Tinha 12 anos, mas o que ele buscou de Deus? Com 12 anos, qual foi a sua oração a Deus? O que ele pediu a Deus de mais importante para que ele pudesse governar aquela grande nação, aquele grande povo? Ele sabia que seu pai tinha sido um grande exemplo de guerreiro, de defensor daquela nação, deu a vida pelaquela nação, guerreou e venceu todas as guerras, sempre na direção de Deus. Estava no sangue de Davi ser guerreiro, e ele era um guerreiro por excelência. Ele era o único que era capaz de lutar com 2 espadas ao mesmo tempo, uma na mão direita, outra na mão esquerda. E ele treinou 300 homens
com a mesma habilidade e se tornaram os 300 homens de elite da guarda real. Aí agora Salomão assume o lugar. Por quê? Porque um outro filho de Davi estava planejando tomar à força o reino de seu pai. E então Davi vai lá e consagra Salomão como rei. E ele ora a Deus. E a coisa que ele pede a Deus em sua oração: Deus, dá-me sabedoria para que eu possa governar esse teu grande povo. Aí Deus responde a Salomão: porque tu me pediste sabedoria em vez de riqueza, em vez de glória, em vez de poder, eu vou te dar muito mais do que você me pede. Além da a sabedoria que tu me pede, vou te dar glória, vou te dar poder, grandeza. Então veja que quando você analisa como ser humano, como um servo de Deus, que lhe falte sabedoria em você tomar decisões, em você fazer escolhas, em você prosseguir de maneira correta, na direção correta, fazendo aquilo que leve as pessoas a tomarem como exemplo, para que elas possam também desejar a vida com Deus que você tem, que você leva. Por isso Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz. Então a luz ilumina as trevas, a escuridão de alguém. Quantas milhares de pessoas nesse mundo estão caminhando como se fosse na escuridão, não sabe para onde vai, não sabe a quem pertence, não sabe nem quem são, não entende nada da vida espiritual, não entende nada da vida de Deus. É falta de que haja no entendimento delas um esclarecimento. E esse esclarecimento só pode vir através da sua vida, que esteja cheia, completa, impregnada da sabedoria de Deus. Por isso a palavra diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, porque a sabedoria de Deus é maior, é superior do que a sabedoria humana. É essa sabedoria de Deus que nos capacita a ensinar, a instruir, a orientar, a aconselhar, a acolher, a amar, a estender a mão. Olha os exemplos de sabedoria na vida de Salomão. Se você quer ter um exemplo maior do que esse, na palavra, Salomão foi sábio. Suas decisões eram tomadas com sabedoria, sempre procurando evitar guerras, conflitos. Ele sempre procurava, através da sabedoria que Deus deu a ele, que ele pediu a Deus. Por isso, o apóstolo Tiago, ele está dizendo aqui: se alguém de vós tem falta de sabedoria. Então, primeiro, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho falta ou não dessa sabedoria. E ao descobrir que me falte essa sabedoria, eu a devo a buscá-la, eu a devo a pedir, eu a devo a suplicar a Deus essa sabedoria, para que através dessa sabedoria eu possa ensinar o caminho em que as pessoas devem andar em Cristo Jesus. Olha o que ele diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria,
rogai a Deus, peça a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Deus tem prazer, Deus tem grande alegria em derramar a sabedoria dele na vida daquele que pede, porque a sabedoria de Deus na sua vida vai fazer você andar pelo caminho correto, vai fazer você entender o propósito de Deus para a tua vida, vai fazer você tomar as escolhas e decisões corretas, que no futuro vai trazer o bem e não frustrações. Quando nós agimos pela sabedoria carnal, humana, aí vem as frustrações, porque a sabedoria humana pode te levar muitas vezes a fazer as escolhas erradas, a tomar as decisões erradas na sua vida, a você agir pelas emoções e sentimentos. Isso faz parte da sabedoria humana, a intelectual. É tanto que a palavra de Deus não se define, não se conhece a palavra de Deus pela a sabedoria humana. Não é por você ser uma pessoa inteligente, intelectual, que você vai entender a palavra de Deus. Você vai entender a palavra de Deus discernindo espiritualmente, através da sabedoria de Deus, por meio do Espírito Santo em sua vida. Então ele diz, se alguém necessita, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus que Ele vai te conceder com alegria. Ele vai te conceder com alegria. Ele vai conceder liberalmente. Ou seja, Ele vai conceder gratuitamente, liberalmente, sem impor nenhuma condição para que você a receba. Olha que promessa. Que promessa de Deus maravilhosa é essa? De Ele lhe conceder com alegria, liberalmente, sem colocar nenhuma condição, a derramar na sua vida, a conceder à sua vida a sabedoria dEle, a sabedoria dEle que criou os céus e as coisas, a sabedoria dEle que governa todo o universo com equilíbrio. Imagine se não existisse Deus, não existiria nada, nem nós existiria. Olha a perfeição de Deus. A perfeição de Deus demonstra a grandeza da sabedoria dEle. E nós podemos alcançarmos, nós podemos obter essa sabedoria gratuitamente, liberalmente, sem Deus colocar nenhuma condição para recebê-la, a não ser pedir a Ele. Se alguém tem falta, primeiro você tem que reconhecer, primeiro você tem que analisar se você tem falta ou não dessa sabedoria. E ao chegar ao conhecimento de que você tem falta dessa sabedoria, peça a Deus que Ele vai te conceder com alegria. Deus tem prazer, alegria em nos dar sabedoria do alto. Sabedoria do alto, não a terrena, não a intelectual. Essa intelectual, ela é terrena, ela é mundana, ela é falha, mas a sabedoria do alto, celestial, é perfeita. Ela vai nos conduzir a conhecer o caminho da vida eterna, a entender, a compreender o processo de vida que nós temos que levar, perseverando até o fim, entendendo cada situação. Olha como agiu com sabedoria os exemplos que estão na palavra de Deus, de homens e mulheres de Deus que agiram com sabedoria. Olha a sabedoria de Raabe, a prostituta, que estava para ser morta, destruída, junto com todo o seu povo, com toda a cidade a qual ela pertencia, a cidade de Jericó, mas um ato de sabedoria dela livrou ela e a família dela da morte. Um simples ato de sabedoria, de uma escolha correta, de uma escolha certa, de uma decisão tomada com entendimento,
pensando no futuro, pensando na vida. A sabedoria de Deus nos leva a dar valor à nossa vida com Deus. Ela teve um ato de sabedoria, porque quando ela acolhe os espias, os 2 espias que Josué enviou a Jericó, além de ela acolher os 2 espias, ela os escondeu. Ela os escondeu no sótão. E os soldados logo souberam de que aqueles 2 homens passaram pela casa daquela mulher. Quando ela escondeu, ela já estava usando um ato de sabedoria, porque ela já sabia o que iria pedir. Ela já sabia, já tinha argumentos para argumentar a favor dela com aqueles 2 espias, para que ela não fosse morta como iria ser morto todos os demais daquela cidade. Porque essa era a ordem de Deus, não deixar ninguém vivo, passar por cima deles todos lá, depois que aquelas mulheres fossem derrubadas pelo poder de Deus. Não foi preciso nenhum homem tocar, nenhum soldado tocar, nenhuma arma do exército de Josué tocar naquelas mulheres tão imensas, tão admiráveis, tão grandes, que Josué ficou admirando de uma certa distância aquelas muralhas, de tão altas que elas eram, de tão largas que elas eram. Passava 2 carros de boi só na largura dela, tranquilamente. É tanto que a casa de Raabe era exatamente em cima dessas muralhas, foi construída em cima dessas muralhas. Ela era uma prostituta, alguém que talvez não desse valor nenhum, não desse importância nenhuma à vida dela, mas foi uma mulher que agiu com sabedoria. Agiu com sabedoria, porque quando ela foi argumentar com os espias, depois que os soldados passaram lá e perguntaram a ela: olha, nós estamos procurando 2 espias e sabemos que eles passaram aqui na tua casa. Aonde é que eles estão? Não, eles passaram aqui, é verdade, mas eles já foram adiante, corre atrás dele que vocês vão alcançá-los. E os soldados foram na direção que ela ali orientou, mas eles estavam escondidos lá no sótão dela. E ela foi lá, mandou eles descer. Quando eles desceram, aí ela foi argumentar com sabedoria. Ela argumentou com sabedoria. Ela primeiro começou a testemunhar daquilo que ela ouviu e acreditou que era verdade. O que ela ouviu? O que todos os povos passaram a ouvir? De que estava vindo um exército de Deus e que eles estavam conquistando todas as terras às quais eles passavam, destruindo todos os inimigos e os moradores dessas terras, porque essas terras haviam sido dadas por herança ao povo de Deus. E quando Deus escolhe a dar por herança algo a você, não interessa que inimigo é esse, que grandeza possa imaginar que tenha esse inimigo, ele vai ser varrido para Deus cumprir o que te prometeu, porque Deus é fiel. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Deus honra aquele que honra ele. Então Raabe começou a argumentar com sabedoria. Olha, nós sabemos que o Deus que vocês servem é um Deus nos céus e é um Deus na terra, e vocês já destruíram os amorreus, vocês já destruíram os inimigos que vocês enfrentaram. Esse Deus que vocês servem abriu o mar vermelho, fizeram vocês passar, destruíram nas águas do mar o exército de Faraó. Então, lembra do favor que eu tenho feito a vocês, para que vocês possam lembrar de mim quando vocês vierem conquistar essa terra, destruir essa cidade. Ela usou argumento de sabedoria.
para salvar a própria vida. E essa sabedoria que nos falta, a sabedoria que nos faz desviar do caminho mau, da escolha errada, a sabedoria que ela está nos alertando antecipadamente dos perigos. Não, essa não é uma boa escolha. Essa não é uma decisão certa, correta. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou analisar. Eu vou ponderar. Então, se você tem falta dessa sabedoria, primeiro você tem que ter consciência de que você tem falta dessa sabedoria. Está faltando sabedoria, porque quando há decepções na sua vida, essas decepções ocorreram pela falta da sabedoria de Deus na sua vida. Porque a falta da sabedoria de Deus na sua vida faz você fazer escolhas erradas, faz você tomar decisões erradas, que irão lhe trazer frustrações. Olha a falta de sabedoria de Sansão. Aí um exemplo da falta de sabedoria de Deus na vida de Sansão, ao escolher para ele uma esposa que ele não deveria escolher, só porque as suas emoções e os seus sentimentos estavam voltados para aquela mulher, porque ela era bonita, porque o coração dele a desejou, a queria ela, mesmo com o conselho do pai e da mãe. Ele não atendeu o conselho do pai e da mãe, ele quis seguir a orientação do seu coração, ele preferiu seguir a sua própria sabedoria carnal. E veja no que aconteceu, como acabou a vida dele, escravo por um tempo, cego dos 2 olhos, os inimigos zombando dele, humilhado, e acabou morrendo junto com os filisteus, em seu último ato, em que ele pediu a Deus para que sua força voltasse. A falta de sabedoria de Sansão fez Deus se afastar dele. A sabedoria de Deus na tua vida faz Deus se aproximar de você, porque Deus vai se agradar, porque diz aqui que Deus se alegra em nos dar sabedoria, e a sabedoria que Ele nos dá, Ele dá liberalmente, sem colocar nenhuma condição. Deus não coloca condições para te dar sabedoria, basta você pedir. Primeiro você tem que ter a consciência de que você tem a necessidade dessa sabedoria, e ao pedir a Deus essa sabedoria, Deus vai te dar essa sabedoria. Deus vai te conceder essa sabedoria com alegria. Deus vai te dar com alegria e com prazer, e não vai lançar em rosto. Se você examinar as Escrituras, é a única coisa que Deus não coloca em rosto. Quando nós pedimos a Ele e Ele nos dá, é a sabedoria. Deus não lançará em rosto, porque Ele tem prazer, alegria em fazer de você uma pessoa que tenha sabedoria. Sabedoria para direcionar a tua vida, sabedoria para você conduzir os teus bens, a tua empresa, para você conduzir os teus empregados, os que trabalham para você ordenar bem a sua casa, sabedoria para você administrar bem as tuas finanças, sabedoria para você alinhar bem a sua vida espiritual em Deus. Então, a sabedoria de Deus, ela vai completar aquilo que falta na sua vida, para que você possa, nesse processo de vida cristã aqui na terra, permanecer perseverando até o fim. Veja a falta de sabedoria de Judas Iscariotes. Ele teve experiências que nós não tivemos. Ele conviveu pessoalmente com Jesus aproximadamente ali 3 anos e 6 meses, viu milagres, viu coisas extraordinárias, viu Jesus andar sobre as águas, viu Pedro andar sobre as águas, por ordem de Jesus, e Jesus trazer ele para dentro do barco, viu Jesus repreendendo a força do vento, das águas, quando batia e queria afundar o barco, viu milagres, viu Jesus ressuscitar Lázaro,
mas era um homem que não tinha sabedoria de Deus. Ele só tinha sabedoria terrena, e a sabedoria terrena dele era somente levada às coisas materiais deste mundo. Essa sabedoria terrena só leva você a querer as coisas materiais deste mundo, que são passageiras, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e quem tem sabedoria de Deus não ama o mundo, não se apega às coisas desta vida. Como diz o escritor aqui de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, que ele manda nós, ele diz assim: seja a vossa vida desprovida da avareza. Quem tem sabedoria de Deus, ele tem uma vida desprovida de avareza, porque foi a avareza que levou Judas Iscariotes aquele fim triste, angustiante que ele teve. Ele poderia ter continuado, ele poderia até ter escrito um livro, uma carta, poderia estar escrito aqui, o nome dele poderia ter sido um nome de honra, mas ele não fez essa escolha. Por quê? Porque ele preferiu usar a sabedoria carnal, que é pecaminosa, é humana, em vez de buscar a sabedoria do alto. Por isso o apóstolo Tiago está nos orientando aqui: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, com alegria, para que você possa saber ordenar bem a sua casa, a sua vida, os seus negócios, a sua vida espiritual. E ele continua dizendo aqui: todavia, peça com fé. Ao pedir a sabedoria, você tem que pedir com fé. A fé tem que estar presente em tudo aquilo que nós pedimos a Deus. A fé tem que estar presente, porque a fé é a garantia de que haveremos de receber aquilo que nos foi prometido, e a prova de que nós vamos ter aquilo que nós pedimos. Então, tudo que nós nos direcionarmos a Deus em oração, tem que ter sabedoria e tem que ter a fé. Jesus diz aqui, diz em sua palavra: tudo que você pedir ao Pai, crendo que recebeste, vocês terão. Então, isso é uma demonstração de fé. Fé na autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. Como o centurião creu. Como o centurião creu. O centurião usou de sabedoria. Quando ele foi atrás de Jesus, para que Jesus curasse o seu servo, o seu escravo, que estava enfermo e perturbado, se aquele escravo, aquele servo, não tivesse sido um bom escravo, um bom servo, certamente o seu patrão não teria tido importância com ele, não teria dado importância a ele. Talvez tivesse colocado ele em algum canto para ser cuidado por outras pessoas, tivesse despedido ele. Mas não, mostra que aquele servo era um bom servo, trabalhava de forma correta, honesta, na casa do patrão. Quando adoeceu, o patrão então procurou fazer de tudo para ajudá-lo, porque sabia o valor que tinha aquele homem, aquele escravo, aquele servo. E ele foi atrás de Jesus, um centurião romano, porque o povo naquela época estava sendo escravizado pelo Império Romano. E esse centurião romano foi buscar Jesus, foi atrás de Jesus. Ao encontrar Jesus, pediu a Jesus que Jesus se dirigisse à sua casa para curar o seu servo. Mas no caminhar da jornada, de onde Jesus estava até a casa dele, houve uma mudança que foi proporcionada pela percepção da sabedoria de Deus. Porque aquele centurião começou a observar, começou a analisar Jesus curando os enfermos, Jesus libertando os oprimidos, e de repente o homem vai lá e diz para Jesus: Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo da minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Porque eu também sou homem de autoridade.
Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo, esse vai, ele vai. Diga, outro vem, ele vem. Eu tenho servos às minhas ordens. E o que eu ordeno eles fazem, eles fazem. Então eu sei que tu tens autoridade. Então ele usou de sabedoria para discernir a autoridade que Jesus tem sobre os enfermos. E que não havia necessidade de que Jesus colocasse a mão ou entrasse na casa dele. Que nem digno ele achou. Ele viu a grandeza de Jesus. Ele percebe, ele tem a percepção espiritual através da sabedoria de Deus, da grandeza de Jesus, do poderio de Jesus, que ele não se achou nem digno que Jesus entrasse em sua casa. Que bastasse Jesus dizer uma palavra e o criado dele se tornaria curado, liberto daquela perturbação e daquela doença. E você sabe o que Jesus fez? Jesus elogiou a fé do homem, elogiou a atitude dele, olhou para a multidão e disse, olha, nem mesmo em Israel eu encontrei um homem com tanta fé quanto esse centurião. Em todo Israel não houve alguém que tivesse fé igual a fé do centurião, e era um estrangeiro, mas era um homem que demonstrava amor, compaixão pelos que trabalhavam para ele, se importava com aqueles que realmente necessitavam e precisavam, que estavam sob a responsabilidade dele, sob o cuidado dele, mesmo que não fosse um filho, mas era alguém que trabalhava para ele, e estava precisando e necessitando de ajuda, e ele foi atrás. Era um homem de fé, que tinha sabedoria, e ele soube argumentar. É a sabedoria que nos dá entendimento para nós argumentarmos, para nós orarmos, para nós falarmos com Deus. Veja o que aconteceu com o rei Ezequias. Olha a sabedoria desse exemplo do rei Ezequias. Deus manda o profeta Isaías dar uma ordem a ele, alertar a ele de que ele vai morrer. Ele está com uma úlcera e essa doença iria tirar a vida dele. E o próprio Deus diz para o profeta Isaías, vai lá e diz para Ezequias que ele se prepare, ele arrume a casa dele, porque a doença que ele tem vai levar ele à morte. Agora imagine, o próprio Deus enviando um recado como esse. Como você vai rebater uma decisão que vem de Deus, contrária, que vem afirmando a sua morte? Como você vai rebater isso? Com sabedoria. Como Moisés teve sabedoria para que Deus não abandonasse o povo no deserto. Porque houve um momento que Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, está aí, o povo é teu, cuide você deles, porque eu não vou mais cuidar desse povo, porque é um povo rebelde, é um povo ingratos, e eu não quero mais esse povo. Moisés poderia ter muito bem e ter dito, verdade, Senhor, esse povo é rebelde, esse povo não merece o que o Senhor está prometendo, a terra de Canaã que emana leite e mel. Mas sabe o que Moisés disse? Ele usou de sabedoria. Ele chegou para Deus e disse, Senhor, se tu fizer isso, o que é que os inimigos vão dizer? O que os inimigos vão dizer? Vão dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito para depois desprezá-los aqui nesse deserto, para que eles venham morrer nesse deserto. Aí Deus vai dizer, então me dê esse povo de volta, eu vou guiar esse povo de volta. Então é a sabedoria que dá entendimento a você, a saber, a conversar, a argumentar com Deus diante das circunstâncias. Faz com que você saiba colocar diante de Deus a sua oração, onde ela tenha um fundamento nas promessas imutáveis de Deus, que faz com que Deus venha olhar para o que Ele prometeu e mudar a circunstância da sua vida, porque você está usando a sabedoria que Ele te deu para você saber argumentar com Ele diante de qualquer circunstância na sua vida. Então,
Olha como é importante. A sabedoria, ela tem que ser pedida com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Você não pode ter dúvida quando você estiver pedindo a Deus algo. Você tem a certeza, porque a fé é a certeza de que haveremos de receber o que nos foi prometido. Porque as promessas de Deus, elas são imutáveis. E é impossível que Deus minta. Então você, ao ter conhecimento, ao ter sabedoria e conhecimento dessa verdade, dessas promessas, você vai saber orar a Deus em poucas palavras e Deus vai te responder. Qual foi os argumentos que o rei Ezequias ele argumentou com Deus para que Deus revertesse a sentença de morte que Deus havia mandado o profeta Isaías avisar ele que ele iria morrer? Quando o profeta Isaías sai da sala, do quarto onde estava deitado na cama o rei Ezequias, quando o profeta Isaías sai de lá e fecha a porta, o rei Ezequias dobra os joelhos, vira o seu rosto para a parede e começa a conversar com Deus e diz assim: Deus, lembra-te de mim, como eu andei diante de ti com honestidade, sinceridade, retidão, como eu fui fiel a ti. Então ele usou sabedoria, ele buscou exatamente os argumentos que para Deus não poderia negar, porque Deus era testemunha daquilo que ele estava falando. Então ele chorou amargamente, chorou grandemente diante de Deus e colocou esses argumentos de sabedoria, colocando diante de Deus o que ele havia feito no passado, de como ele tinha vivido no passado, diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, e que agora ele pedia a Deus que Deus revertesse aquela sentença de morte. E antes que o profeta Isaías saísse do palácio, Deus volta a falar com o profeta Isaías: volta lá, diz ao meu servo, ao rei Ezequias, que eu ouvi as orações dele, vi as lágrimas dele, e vou acrescentar mais 15 anos de vida, e ainda vou dar vitória a ele sobre os seus inimigos. Olha o resultado de uma oração com sabedoria. Olha o resultado de uma ação, de uma escolha feita com sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, não a terrena, não a carnal, não aquela que está pensando só nas coisas carnais, terrenas, mas naquelas que coloca as espirituais acima de tudo em nossa vida. O nosso maior tesouro é no reino espiritual, não é no reino terreno. As coisas aqui são passageiras. Logo, nós vamos estar aqui analisando exatamente o que o apóstolo Tiago fala: tudo passa e passa depressa. Será o próximo tema da nossa live aqui. Tudo passa e passa depressa. Mas antes, nós temos que olhar para esse tema. Ele está dividindo, Tiago está dividindo aqui os temas que ele, no ponto de vista dele, na sabedoria que Deus deu a ele, na experiência que ele teve de vida, de convivência com Jesus, com os demais apóstolos, vendo as coisas acontecer, ele divide esses temas como uma necessidade importante na vida daquele que está seguindo a Jesus e que espera alcançar a vida eterna no reino de Deus, por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício dele na cruz. Então ele diz aqui: se você vai pedir a Deus sabedoria, peça com fé, não duvidando. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva, ou seja, se você crê com alguma reserva, com alguma dúvida, é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento. Aquele que pede a Deus com dúvida é igual à onda do mar, ela sobe e desce. Assim é a vida de muitas pessoas. Por que muitas pessoas elas oram a Deus com fé, mas elas não alcançam?
Elas têm fé, mas não alcançam, porque a fé delas é como uma onda do mar. Uma hora tem uma fé que parece que vai transportar os montes de um lado para o outro, mas de repente a fé dela faz afundar nas águas, no mar, como Pedro começou a afundar, porque observou as circunstâncias em vez de estar de olho naquele que havia dito a ele: venha até mim. Se Pedro tivesse continuado olhando para quem havia ordenado a ele para que ele viesse sobre as águas até ele, ele não teria afundado nas águas. Ele não teria afundado. Ele só não morreu porque ele pediu socorro e Jesus socorreu ele. Senão ele teria morrido afogado. Mas foi por quê? Porque ele mudou a direção. A sabedoria humana, ela faz você mudar de direção. Da direção certa para a direção errada. Faz você sair do foco certo para o foco errado. Achando que você tem razão. Não, que você está certo. Foi o que Sansão disse para o pai dele. Não, mas meu coração quer aquela mulher. Eu quero aquela mulher. E aí ele foi, quis a mulher e teve as consequências que teve. De destruição na vida dele. De sofrimento na vida dele. Porque fez uma escolha onde não tinha sabedoria. As escolhas que são feitas sem sabedoria de Deus na sua vida, só lhe traz decepção. Só lhe traz desgraça. Só lhe traz frustrações, perdas, porque você não tem buscado de Deus aquilo que Deus tem a maior alegria em te dar, sem lançar em rosto que Ele está te dando. É a sabedoria que nós temos que ter e que nós temos que pedir a Deus com fé, sem duvidar, porque se você duvida, você é igual à onda do mar, você não vai obter. E ele continua dizendo assim: não imaginei tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Se você agir pedindo com dúvida, você não vai receber. Não imagine que você vai receber se você tem dúvida, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa que não tem uma fé inabalável, que não tem uma fé firme, a pessoa que não tem uma fé baseada na sabedoria de Deus, ela é uma pessoa inconstante, é vacilante em todo o seu viver, em toda a sua vida. Está tendo exemplo de frustrações, de decepções. Por quê? Porque falta aquilo que Deus gostaria de te dar com alegria, com prazer, liberalmente, sem colocar nenhuma condição para você receber. Pois a sabedoria Deus nos dá sem colocar nenhuma condição em nós para receber, a não ser nós pedirmos com fé. E a fé é a certeza que vamos receber aquilo que nos foi prometido. E Deus nos promete, se nós pedirmos a Ele sabedoria, Ele nos dá sabedoria. Então nós devemos nos encher de sabedoria. Nós devemos todos os dias pedir a Deus sabedoria para agir em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, sejam momentos bons ou momentos difíceis, mas nós temos que pedir sabedoria a Deus. Senhor, como devo agir para que essa situação ela seja revertida, ela seja mudada, para que eu não possa colher os danos de escolhas erradas, de decisões erradas. Então eu tenho que pedir sabedoria a Deus para tomar essas decisões, porque as decisões que eu tomo hoje, elas vão me dizer amanhã que tipo de fruto eu vou receber, quais as consequências que eu vou receber, porque tudo que eu planto eu vou colher. É uma das leis que rege o universo determinado por Deus. Você colhe aquilo que você planta. E se você plantar com sabedoria, procurando sempre uma terra fértil na sua vida, para você plantar com fé a sabedoria, você vai obter sempre um resultado positivo. Pode não ser um grande resultado, mas será um resultado positivo. Porque a palavra diz que aquele que semeia na boa terra, ele colhe 30, 60 ou 100 por 1. Então as medidas são diferentes. Deus nos dá as coisas de acordo com a medida da nossa fé. Com a medida da nossa fé é que nós recebemos
aquilo que vem de Deus. Se nós tivermos cada vez mais fé, cada vez mais é aumentada a medida daquilo que nós vamos receber de Deus. E a única forma de nós adquirirmos essa fé inabalável é usando de sabedoria. Porque todos os exemplos que nós vemos aqui na palavra de Deus, exemplos positivos, foram de homens e mulheres que usaram de sabedoria. Raabe foi livre porque teve um ato de sabedoria. Sansão foi destruído porque não usou sabedoria. Moisés fez com que Deus continuasse cuidando do povo no deserto porque ele usou sabedoria para argumentar com Deus. Para argumentar com Deus, um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus que quando aparecia, acontecia terremoto, relâmpago, trovões, causava medo, o povo estremecia. Diz a palavra que os joelhos das pessoas, elas tremiam tanto que batiam um joelho no outro, de tanto medo, de tanto temor, da grandeza, do poderio de Deus. Olha o que aconteceu quando Deus foi falar com Elias lá na caverna. Era trovão, era rocha caindo, era terremoto, era relâmpago. E ele escondido lá no fundo da caverna, com medo, tremendo de medo, achando que a vida não tinha mais nenhum valor, porque ele tomou uma atitude sem sabedoria, ficou com medo da rainha Jezabel de matá-lo. Aí ele perde a confiança em Deus, ele perde toda a fé que ele tinha em Deus. Quando ele olha para a circunstância, quando você olha para a circunstância, não importa o tamanho dela, quando você olha para a circunstância, você perde a fé que você tem em Deus. E você perdendo a fé em Deus, você vai se abalar. Ou você vai achar que está tudo perdido, que nada tem valor, e que é o fim da tua vida. Foi o que aconteceu com Elias. Aí ele foge, em vez de você enfrentar a situação, crendo que Deus vai fazer por você o que ele já tem feito antes. Quantas coisas Deus não fez pela boca de Elias antes de ele fugir para o deserto e pedir a morte? Ele orou e caiu fogo do céu. Ele orou para não chover e não choveu. Ele orou para Deus multiplicar o azeite e a farinha na casa de uma viúva que não tinha nada para comer e que a viúva precisava se alimentar e alimentar ele também. E agora é um homem que está no deserto, fugindo, com medo de uma ordem, de uma mulher que ordenou matá-lo. Mas Deus tinha propósito maior na vida dele, como diz aqui o escritor de Hebreus, que nós lemos ontem e vamos continuar lendo aqui essa palavra, para que essa palavra ela fique impregnada no teu coração, no teu espírito, na sua mente, no teu entendimento. Olha o que diz essa palavra: alegrai-vos com tudo que possuís, porque ele mesmo declarou, o próprio Deus declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. É uma promessa que foi dita pela boca de Deus. Foi Deus que falou. Olha aqui o que diz aqui o escritor de Hebreus. No capítulo 13, versículo 5, ele começa: seja a vossa vida desprovida de avareza. A primeira coisa, tenha uma vida desprovida de avareza. Não queira ser uma pessoa destinada a ganhar e a viver uma vida pelo dinheiro, fazer tudo pelo dinheiro, ser avarento. Porque a pessoa avarenta só pensa em si e coloca o dinheiro acima de todas as coisas. Deixa de amar o próximo, deixa de socorrer o próximo, deixa de ajudar quem precisa, só pensa nele. Se puder vai enganar, se puder trapacear, vai trapacear, para se dar bem, para se enriquecer. Essa é a pessoa avarenta, essa é a pessoa que só tem avareza no coração, e o Deus dela é o dinheiro. Aí o fim dessa pessoa será igual aquele rico da parábola do rico e Lázaro. Se quer ver qual vai ser o seu destino, se você for uma pessoa avarenta, que só olha para a avareza, então leia a parábola do rico
e Lázaro. Aí você vai saber que destino você vai ter. Aí ele diz aqui: seja desprovido, seja a vossa vida, a minha e a sua, desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo que você possui. Se alegre com o que você possui. Se você não possui, se alegre. É porque não chegou a hora. Não chegou a hora de você ter. Porque ele mesmo declarou, o próprio Deus declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. E Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos que buscar de Deus sabedoria. Se a pessoa tivesse sabedoria, ela nunca abandonava a igreja, ela nunca se desviava da igreja. Por que as pessoas se desviam da igreja? Por que as pessoas abandonam e renegam a sua fé? Por falta de sabedoria. Porque se elas tivessem sabedoria, elas iam entender a palavra, que diz que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o teu coração. E se o seu tesouro está aqui nesse mundo, nas coisas deste mundo, então você vai ficar por aqui nesse mundo, sofrer as consequências. O nosso tesouro tem que estar no reino dos céus. O nosso tesouro tem que estar na vida eterna, em Cristo Jesus. É lá que tem que estar o nosso tesouro, em Jesus Cristo. Porque lá, tudo que nós ajuntarmos lá, o ladrão não rouba, as traças não corroem. Por isso Jesus disse: não ajuntei tesouros aqui nessa terra. E pessoas estão se matando, entre aspas, fazendo de tudo para adquirir os tesouros dessa terra. E esquece dos tesouros do reino dos céus, que são eternos, que são para sempre, que são para sempre, que são para sempre. Você que faz a sua escolha, e se só faz a escolha certa se você tiver sabedoria, se você adquirir sabedoria. E para adquirir sabedoria, você tem que adquirir sabedoria pedindo com fé, sem duvidar. Deus vai te dar com alegria a sabedoria. Deus vai te dar com alegria, Deus vai te dar sabedoria, como diz aqui o apóstolo Tiago, sabedoria liberalmente, sem nenhuma condição. Quando ele fala liberalmente, é sem nenhuma condição. Deus não vai exigir nenhuma condição, a não ser você pedir com fé. E ele com alegria vai te fazer uma mulher e um homem sábio, para tomar decisões e escolhas em todos os sentidos e em todas as áreas da sua vida. Porque Deus quer ver e Deus quer o melhor para você. Porque Deus não te abandona, Deus não te desampara. É a promessa dele. E a promessa dele é imutável. Não tem como mudar a promessa de Deus. Quando ele pronuncia, tem que se cumprir, porque ele vela sobre a palavra para cumprir. Então, vamos ficar com esta palavra. Examine se alguém de vós tem falta de sabedoria. Examine se está faltando sabedoria ou não na sua vida. Faça um exame. E se você vê que você está faltando sabedoria para agir em alguma área da sua vida, peça a Deus com alegria e com fé, tendo a certeza, a convicção de que você vai receber aquilo que está sendo lhe prometido. Ele está prometendo que ele te dá sabedoria com alegria. Liberalmente te dá sabedoria e com alegria, se você pedir com fé. Pedir na certeza de que você recebeu, de que você obteve. Essa é a forma como você deve pedir a Deus com fé a sabedoria que você precisa em cada momento da sua vida. Nós precisamos de sabedoria em todas as áreas, até para evitar conflitos. Você precisa de sabedoria para evitar conflitos, para evitar desentendimentos, para você evitar inimizades. Você tem que ter sabedoria, porque se você agir pelas emoções, pelo sentimento carnal, que é a sabedoria carnal, você só vai complicar as coisas para você e criar inimizades, e que futuramente só vai lhe trazer frustrações e muitas vezes até desgraça na sua vida, na sua casa, na sua família. Então você precisa da sabedoria de Deus, você necessita dessa sabedoria de Deus. Então peça a Ele para você lidar com tudo que se diz respeito à sua vida aqui nessa terra, e que o teu processo de vida cristã aqui nessa terra, ela venha chegar ao fim na presença de Deus, perseverando até o fim, para que você possa alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Use essa sabedoria, peça a Deus essa sabedoria.
Vamos orar ao nosso Pai. Vamos orar ao nosso Deus em teu favor e pedir a Deus essa sabedoria que nós precisamos, necessitamos cada vez mais dela em nossas vidas. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudanças, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis. Meu Deus e meu Pai, te rendemos graça por esta oportunidade, por nós estarmos no amanhecer desse dia, Pai, pedindo ao Senhor a tua graça, pedindo ao Senhor que o Senhor nos conceda, Pai, mediante a palavra que nós ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra do Senhor, que o Senhor nos conceda, Pai, a sabedoria celestial. Dai-nos essa sabedoria celestial em todo o sentido da nossa vida, meu Deus. Essa sabedoria ela seja expressada para a glória do teu nome, para que nós possamos tomar decisões, meu Deus, que nos leve cada vez mais ao caminho certo, que nos leve a caminhar pela vereda da justiça, por amor do teu nome. No nome de Jesus, Pai, concede a esse teu filho, essa tua filha, que tem falta de sabedoria. Dá sabedoria a esse teu povo, dá sabedoria à tua igreja, para que eles possam agir de acordo com a tua vontade, para que eles possam agradar ao Senhor, para que eles possam ter uma vida melhor, para que eles possam fazer escolhas boas, escolhas corretas, que Ele venha lhe trazer o bem, que Ele venha lhe trazer um futuro, meu Deus, sem decepções, sem angústia, sem tristeza. No nome de Jesus, Pai, abençoa esta vida, abençoa esse lar, essa casa, essa família, salva essas pessoas, concede sabedoria ao teu povo, concede sabedoria aos teus filhos, que por falta de sabedoria eles têm deixado de ir à igreja. Dá sabedoria a eles, para que eles entendam, meu Deus, que não há bem maior do que a vida eterna, e que nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, cada vez mais Te conhecer melhor, que nós precisamos cada vez mais examinar as Escrituras, que nós precisamos cada vez mais ouvir a pregação do Teu Evangelho, para sermos edificados, para que a nossa fé seja fortalecida, consolidada nas promessas imutáveis do Senhor para a nossa vida. Então, meu Deus, concede a esse Teu Filho sabedoria. Traz as Tuas providências, Pai, no nome de Jesus, em favor da Tua igreja e do Teu povo. Traz, meu Deus, o socorro que essa pessoa precisa. Realiza o milagre que essa pessoa, meu Deus, está necessitando, no nome de Jesus, em qualquer área da vida dela, que esteja precisando do Teu milagre, da Tua providência, que o Senhor venha conceder agora, no nome de Jesus. Abençoa, salva esse país, salva essa nação, salva o Teu povo, Pai, salva de todos os perigos, de todas as armadilhas e ciladas de Satanás, nos livra de todo mal, nos livra, Pai, dos homens maus e perversos. Em nome de Jesus, nos guia, Pai, na vereda da justiça por amor do Teu nome, conforme a Tua palavra que nós lemos. O Senhor não nos abandonará, não irá nos desamparar. Nós confiamos em Ti, Pai. O Senhor é a nossa confiança, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, meu Deus, concede o Teu socorro a essas vidas que estão angustiadas, essas vidas que estão deprimidas, essas vidas que estão entristecidas por alguma razão, meu Deus, adversa que ocorreu na sua vida. Nós pedimos em nome de Jesus que o Teu amor seja derramado nesse coração, que a Tua graça alcance essa vida para salvá-lo. Meu Deus, que a Tua bondade, meu Deus, livre essa pessoa dos perigos que há nesse mundo, no nome de Jesus. Nós colocamos todos em Tuas mãos. Abençoa Israel e Jerusalém. Guarda, protege, conforme as Tuas promessas, em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Louvado seja Deus. Fica na paz com Deus. Até a próxima oportunidade, em Cristo Jesus. Amém.